Laís, que vai apresentar o trabalho Arquitetura Moderna, Antituberculose em Salvador, Atualização Funcional e Preservação dos Valores Culturais. Para apresentar rapidamente, Laís, que é psicóloga, arquiteta e urbanista, mestranda em Conservação e Restauro na área de Patrimônio Arquitetônico de Saúde, pelo PPGAU da UFBA, cursa especialização em Engenharia e Manutenção Hospitalar pelo IMBEC, é pesquisadora do grupo de pesquisa Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do século XX, que é o LAB20 da UFBA, e do GEAOSP também da UFBA. Além disso, é colaboradora externa do grupo de pesquisa Espaço Saúde do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura do UFRJ e coordenadora de marketing da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar na Regional Bahia. Lá você tem 20 minutos para apresentar. Peço que vocês coloquem as perguntas no bate-papo e, em seguida, a gente faz o debate, depois da apresentação de Patrícia. Muito obrigada, Lari. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Está tudo direitinho? Tá ok? Tudo certo. Apresentação ok, o microfone também. Tudo bem. Bom dia, gente. Eu vou apresentar aqui para vocês o resultado que está, final da minha dissertação de mestrado. Eu já finalizei a escrita e agora estou a princípio de ir para qualificação 2, né? A dissertação está com o meu orientador, ele está revisando para a gente marcar a quali 2, então já está tudo bem enxuto e o título, né, do meu trabalho é esse, como o Lari falou. A dissertação de mestrado, assim como os hospitais, né, ela é um interminável vai e vem de muitas mudanças, e eu comecei o meu trabalho inicialmente propondo analisar 3 hospitais, mas na qualificação a banca me orientou a escolher, né, apenas um, e eu ainda insisti em 2, mas realmente eu acabei vendo que se tornou algo muito grande, que eu precisava realmente fazer esse recorte, então eu acabei ficando só com um hospital. E aí eu vou apresentar para vocês mais ou menos o conteúdo que ficou, a estrutura da minha dissertação, né, até as considerações finais. Inicialmente, na introdução, eu faço uma contextualização da escolha do meu tema, né, esse tema voltado para a arquitetura da saúde, e essas transformações, né, que os hospitais vivenciam ao longo do tempo, considerando edifícios que tenham algum tipo de valor cultural, né, associado. E aí, a minha proposta de pesquisa, também apresento ela na introdução, né, traçando os objetivos, e aí depois eu faço a metodologia de pesquisa, né, que está pautada tanto numa parte mais teórica, né, de análise de referências bibliográficas, visitas a arquivos, e quanto à parte prática de ir ao hospital, fazer cadastro, e, enfim, vivenciar algumas experiências que vocês vão ver aí um pouquinho mais adiante. Tendo como base, assim, né, o que motiva o meu trabalho é entender que a gente tem essa relação aí, né, entre as ciências de saúde e a arquitetura da saúde, no caso, em que os hospitais eles estão em constante transformações no seu espaço físico para continuar mantendo o seu uso como hospitais. Isso porque as ciências de saúde, né, as pesquisas em saúde e a própria atuação, as atividades vão mudando, vão chegando novas tecnologias, vão chegando as novas normas, e essas estruturas precisam se adequar, né, os seus espaços físicos para que o desenvolvimento dessas atividades das equipes de saúde seja feito da forma mais adequada. Então, o projeto original, ele já tem uma visão inicial, mas com a obra e inauguração já acontecem mudanças, né? E isso a gente consegue ver a partir da planta original e do que realmente foi construído.
E aí, com o uso e as novas demandas, a gente vai, esses hospitais, eles vão passando por diversas reformas, né? Por acréscimos, por ampliações, demolições, como a gente pode ver na pesquisa de Luciane, né? Que ela mostra ali no UPS, toda aquela parte de acréscimo ali no fundo do hospital. Então, a minha pergunta, né, é qual é o impacto dessas transformações, que são, geralmente, elas vêm por uma questão funcional, né, nos edifícios modernos. O meu recorte de pesquisa é da arquitetura moderna da saúde em Salvador. E aí, considerando que eu estou analisando edifícios que têm valores culturais, arquitetônicos, históricos, como é que essas reformas são pensadas levando em consideração esses valores culturais, né? Como é essa relação entre a reforma e a preservação dos valores culturais? Geralmente acaba se descaracterizando a tipologia inicial ou não, enfim, esse foi o meu ponto de partida. E aí o meu objetivo geral foi analisar, a partir da compreensão da sua trajetória histórica, a relação entre as transformações físico-espaciais decorrentes dessas necessidades de atualização funcional dos edifícios modernos de saúde de Salvador, né? Ou seja, daquele período ali de 30 a 60, e a preservação dos seus valores culturais. Então, para isso, eu primeiro identifiquei, né, um levantamento que já tinha sido feito de todas as ações de saúde modernas, né, construídas em Salvador nesse período, para justificar o meu tema, né, a importância dessa arquitetura moderna, e a escolha do meu objeto de estudo, de caso, né, porque eu identifiquei 15 hospitais construídos nesse período. E aí eu fui fazer uma análise de cada um para entender se tem valor cultural ou não, quais são os que se destacam mais, enfim. E aí, o que acontece? Dentro dessa análise sobre a arquitetura moderna, a gente identifica que tem 3 hospitais, né, que eles se destacam, e o quanto que a arquitetura antituberculose ajudou a estabelecer o movimento moderno aqui na Bahia, né? E no Brasil, enfim, né? A gente tem autores que falam muito sobre isso, né? Do quanto que os princípios da arquitetura antituberculose, higienistas e a visão espacial, né? Do abrir para o ar circular, né? Para a gente ter qualidade de ar, para a gente ter iluminação natural, o quanto que isso influenciou os arquitetos modernos. Então, como eu estou tratando de valores culturais da arquitetura moderna da saúde, a arquitetura antituberculose acaba se destacando muito nesse lugar. E aí eu afunilo, né, para chegar a 2 hospitais, que eram os que eu estava estudando, que é o Santa Terezinha, o Otávio Mangabeira, né, esse aqui, e a Clínica Fisiológica da Universidade Federal da Bahia, que é esse aqui, é o atual Hospital Professor Osaná de Oliveira, no Complexo UPS. E eu estava estudando os 2, mas ainda precisei afunilar mais para chegar em um, né, apenas um. E o meu objeto de estudo de caso, né, é o Hospital Sanatório Santa Terezinha, que ele realmente foi um grande destaque em Salvador. Ele foi o pioneiro, assim, né? Ele foi o único sanatório a ser construído aqui, numa época em que a tuberculose realmente matava, era uma preocupação, né, governamental, e que matava muita gente, realmente. Então, ele era realmente a referência, né, para tratar esses pacientes. Era o centro de isolamento desses pacientes. E ele teve a estética dele é totalmente inovadora, falando em termos de arquitetura mesmo, né? Ele tem esses balanços aqui, né? As varandas que é uma característica dos sanatórios, né? Dessa arquitetura sanatorial, onde essas varandas estão conectadas diretamente com as internações para que os pacientes fizessem os banhos de sol que faziam parte do tratamento. Então, as varandas têm
elas tinham, né, essa função mesmo dentro do tratamento, né, do paciente, elas eram tidas como espaços de cura. E aí, a gente pensando na lógica construtiva também, né, ele é inovador, porque o concreto armado se firmando, dizendo oi, cheguei, né? O balanço, então é a tecnologia da engenharia e da arquitetura se mostrando assim de uma forma muito clara nesse partido aqui, né? Onde a gente tem os balanços, a gente tem a estrutura toda modulada, que é um dos princípios também da arquitetura moderna e também, né, muito adotado na arquitetura da saúde, que ajuda muito nas transformações, nas reformas, enfim. Então, e ele também foi um destaque internacional, né? A gente teve vários nomes de destaque, médicos vindo aqui para conhecer, né, o Santa Terezinha na época. Ele participou de um catálogo, né, chamado Brasil Builds, do MoMA de Nova York, né? Então, o Museu de Nova York publicou um catálogo de toda a arquitetura moderna que estava sendo construída no Brasil nesse período. E da Bahia, apenas o Santa Terezinha e o ICEA, né, a Escola Normal, foram os edifícios mostrados ali, né, nesse catálogo. E para vocês terem noção, foi nesse catálogo que Niemeyer apareceu internacionalmente pela primeira vez. Então, o Santa Terezinha estava nesse lugar e, por isso, eu entendo que ele realmente é o destaque que precisa desse olhar, né, sobre os seus valores, sobre o entendimento das reformas que vem acontecendo desde o momento em que ele foi criado, em 1942. O meu capítulo 1, ele basicamente trata dos paradigmas médicos, do combate à peste branca, né, e da arquitetura antituberculose. Então, ele é basicamente subdividido em duas grandes temáticas, né? Primeiro, mais voltadas para o entendimento da memória da tuberculose, o que é a doença, né? Qual é o tipo de tratamento que esses pacientes precisam, para a gente daí, então, entender o porquê que os prédios eram projetados daquela forma. Depois disso, os paradigmas médicos e o combate à peste branca, né, que era como a tuberculose era chamada. E aí, a segunda parte desse capítulo, eu trato da memória da arquitetura da saúde, né? Primeiro, entender como os edifícios de saúde foram se estabelecendo ao longo da história, porque a gente precisa ter essa visão geral para depois encaixar o entendimento e o surgimento da arquitetura antituberculose, né? Dessa era sanatorial, dessa arquitetura especializada. Então, a gente precisa fazer um funil, né? E do geral para o especializado. No meu capítulo 2, aí eu trato apenas sobre a arquitetura moderna mesmo, né? Fazer esse entendimento sobre o que é a arquitetura moderna, a antituberculose e os valores culturais, e como lidar, né, com as intervenções. Então, eu tenho basicamente essas três categorias aí, em que primeiro eu falo sobre o patrimônio arquitetônico, aspectos teóricos e de intervenção, ou seja, como intervir, né? Quais são as teorias, quais são as visões para poder intervir em edifícios que são considerados um patrimônio. E principalmente considerando o patrimônio arquitetônico da saúde, né, que está ali em movimento o tempo inteiro, então a gente tem que entender. A gente precisa entender que o patrimônio ele não é estático, né? Para preservar, a gente tem que manter o uso. A questão toda que a gente discute é como a gente vai intervir nessas edificações. Então, eu trago um pouco disso nessa primeira parte do capítulo. Depois eu começo a falar sobre os valores culturais da arquitetura moderna, né? Por que a arquitetura moderna é importante, por que ela tem um destaque, em que ela se destaca, em que ela é pioneira, e para poder extrair isso dentro do patrimônio cultural da saúde, que é a terceira parte desse capítulo, que eu falo patrimônio cultural da saúde e arquitetura antituberculose, atualização funcional e preservação dos seus valores culturais, né? Então, entender como que pode se preservar dentro dessa arquitetura da saúde que está aí em movimento o tempo todo.
O último capítulo é o capítulo em que eu foco realmente no meu estudo de caso, que ele acabou se tornando algo muito maior do que o início da minha proposta de trabalho, e aí vocês vão entender por quê. Mas a arquitetura moderna da antituberculose em Salvador, né? Atualização funcional e preservação dos valores culturais. Esse é o último capítulo. Eu começo primeiro trazendo memórias do Hospital Sanatório Santa Terezinha, né? Então, eu trago o projeto original, né? Como é que ele foi pensado, né? A inauguração dele foi em 1942, então eu trago todo esse contexto. Depois, eu parto para a parte de análise da implantação, né? Do hospital dentro da cidade e dentro do terreno. E a construção em si, né? Falo sobre essa construção do hospital. E aí, mais uma vez, assim, tem vários recortes de jornal, né? Mostrando realmente esse destaque que ele foi, né? Essa importância que ele teve na época. A terceira parte, eu trato do pavilhão principal, né? Eu faço uma análise minuciosa sobre o edifício do pavilhão principal e vou trazendo todos os elementos da arquitetura antituberculose que estão aí, né? Claramente expostas na tipologia do Santa Terezinha, em que ele traz vários elementos do Paimil, por exemplo, né? Da Finlândia, de Alvará Alto. Na quarta parte, eu trato sobre os valores culturais desse hospital, então eu vou identificando o que é importante nele, né? Por que ele tem esse destaque, por que ele deve ser valorizado enquanto um patrimônio, não necessariamente tombado, apesar dele estar, né? Ele passa por um processo de tombamento. E aí eu faço essa análise com base nessas categorias aí, essas 5 categorias, para falar sobre os valores culturais dentro dessas 5 categorias, né? Histórico-social, estético-projetual, técnico-científico, de notoriedade e exemplaridade, integridade e preservação. A quinta parte quando eu analiso realmente as transformações físicas e institucionais do edifício ao longo do tempo. E aí eu mostro aí desde o projeto inicial, né? Todas as reformas que ele foi passando ao longo do tempo, década de 50, a degradação, enfim, até a atualidade. E aí, aqui nessa parte, acabou entrando, durante a minha pesquisa, né, toda uma relação com um projeto que estava sendo proposto pela Secretaria de Saúde, né, que em 2018 eu encontrei essa imagem aqui na internet, e depois foi até apagada, mas a gente conseguiu, né, salvar e tal, e aí essa foi a primeira imagem que a gente encontrou, e a partir daí a gente começou um movimento mais intenso dentro da universidade, junto com o IAB Bahia, né, e com o Docomomo, para intervir, né, nesse projeto aí, que realmente iria descaracterizar completamente todos os valores culturais do hospital. E a gente começou um diálogo bem forte com né, as instituições. A gente deu entrada no Ministério Público, né, numa denúncia, que, enfim, mais tarde isso foi apurado, a universidade tem uma grande participação nisso. Em 2020, a gente tem uma defesa de mestrado profissional, né, em que Gabriela Altremba propõe uma atualização funcional do hospital para adequar ele às normas vigentes, né, mantendo a sua característica original. E aí, em 2021, no ano passado, né, foi quando a gente teve todo um embate assim intenso, um debate também, né, com a Secretaria de Saúde para chegar num acordo sobre o que fazer, e a gente teve a mediação do Ministério Público. E aí esse foi o primeiro projeto de modificação que a CESAB propôs, mas ele ainda continuava fechando todas as varandas com vidro. E aí a gente foi para as redes sociais, foi para a mídia, a gente conseguiu ter uma evolução um pouco, né? Enfim, eles depois tiraram aqui esse vidro da varanda, mas assim ainda
né, estava descaracterizando o hospital, e a gente teve uma audiência com o Ministério Público, e aí, a partir daí, dessa audiência, houve uma demolição sem autorização do Ministério Público, a UFBA entrou junto, ajudando, a gente foi fazer vistoria no hospital e tal, e ficamos dando esse apoio para que se finalizasse. A gente teve uma finalização do projeto final em dezembro, que está, assim, né? Claro que a gente não tem como atender a todos, a gente tentou chegar no meio termo, e a gente conseguiu ter um resultado positivo, assim, no final das contas, né? A última parte desse capítulo são as transformações físicas e institucionais do complexo hospitalar e do seu entorno. Então, eu entendo, né, o que era original, os pavilhões originais, as ampliações que aconteceram aí, as modificações em todo o entorno do edifício. E aí, nas considerações finais, eu trago primeiro essa questão, assim, né, de que quando você vai intervir em edifícios de saúde que têm valor cultural, a gente tem algumas coisas importantes a pensar. Primeiro, que é obrigatório que a gente tem que adequar esses edifícios às demandas contemporâneas, de saúde, tanto da área de saúde quanto de segurança predial, né? A gente tem que adequar a acessibilidade, a gente tem que adequar a segurança contra incêndio, né? A gente vê tanto hospital aí, né, sendo tomado por incêndios, matando pessoas. E aí, mas ao mesmo tempo, quando esses edifícios eles têm um caráter ali de valor, de patrimônio, que é memória, que precisa ser conhecido pelas futuras gerações, a gente precisa buscar um equilíbrio e um diálogo, né, para que eles não se descaracterizem completamente. Então, essa é uma das questões importantes, né, para a gente pensar. A outra questão é que a gente tem que entender que o hospital, o uso dele, né, ele está ligado à vida, à manutenção da vida, então a sua função é a sua prioridade, né, não é a estética, não é a questão de valor histórico e tal, mas a gente tem como preservar esse uso sem descaracterizar completamente. E aí cabe a nós, né, projetistas, arquitetos, engenheiros, quando a gente trabalha numa instituição assim, ou vai fazer um projeto para uma instituição desse tipo, buscar conhecer a história, os valores, porque o desconhecimento do projeto original e desses valores culturais é o que gera a descaracterização. E no projeto de Gabriela, ela mostra que é possível, sim, intervir sem descaracterizar. E, por fim, eu trago, né, que foi uma experiência que eu acho que poucas pessoas na universidade vivem, enquanto eu estava vivendo a minha pesquisa, né, a minha pesquisa acabou, junto com a de Patrícia e a de Gabriela, né, nós três, a gente acabou conseguindo dar um respaldo e um retorno social, né, da pesquisa da universidade. Então, eu discuto, assim, também um pouco, nesse final, o papel da universidade da pesquisa científica, né, isso aqui que a gente está fazendo hoje, a importância da gente ter essa troca com a sociedade, da gente se conectar, porque foi a partir de um artigo que eu e Patrícia escrevemos, que os servidores, a comissão de servidores do hospital encontrou a gente na internet e veio comunicar a gente várias coisas que estavam acontecendo no ano passado, porque a obra já estava em vias de ser licitada. E aí foi a partir desse contato da comissão que a gente conseguiu se organizar na universidade, junto com o Ministério Público, para apertar e conseguir ter esse diálogo com a Secretaria de Saúde, fazer as vistorias, né, ter um olhar de diversos profissionais, tanto da CESAB, né, quanto da construtora que ganhou a licitação, quanto nós da universidade, quanto o pessoal do IAB, do Docomomo, para a gente chegar num resultado que fosse o mais adequado possível a todos. Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa troca mesmo. Muito obrigada, gente. E vai desculpando aí se eu passei do tempo. Passou só um pouco